Olá, pessoal. Olha, hoje nós temos aqui uma entrevistada, uma grande médica, em todos os sentidos, tanto de estudo quanto de resultado, porque eu sou paciente, eu posso dizer que o tratamento dela simplesmente é maravilhoso, porque é clínica geral. Como um todo, a gente é analisado de uma forma muito especial. Eu vou conversar com a doutora Vivian Campos e o nosso tema de hoje é imunorregeneração. E eu vou confessar, doutora Vivian Campos, antes de dizer olá, querida, que eu não sei o que é isso, Vi. E aí, tudo bom, lindona? Tudo bom, Fá? Prazer estar aqui. Então, esse é um tema realmente muito novo. Né? Atual. Extremamente. As revistas científicas, principalmente tem uma muito famosa, né, indexada, que é a Nature, é uma das referências em publicações científicas. Cada vez mais tem publicado artigos relacionados a essa capacidade do sistema imunológico de se regenerar ou, né, de modificar um pouco a sua forma de atuação. Muito se associa ao sistema imunológico só à questão de prevenção de doença. O sistema imunológico serve para combater vírus, bactéria. Então, a gente pensa em sistema imunológico, a gente pensa nessa parte de defesa. Mas não é só isso. O nosso sistema imunológico influencia muito na nossa longevidade. É mesmo? Mas, assim, a gente sempre escuta, né? Principalmente depois dessa loucurada toda que a gente viveu, a gente escuta assim, eu tô com a imunidade baixa, ou eu tenho que aumentar a minha imunidade. Eu não sei se esses termos são corretos, se isso existe, porque aí eu até fiquei na dúvida. Exatamente. Até falei um pouquinho sobre isso nas minhas redes sociais. A gente tem tentado esclarecer isso um pouco, né? Como é que a gente tem que entender o sistema imunológico? Eu brinco que o sistema imunológico, até quando eu dou aula para os meus alunos, até para os médicos, isso é um tema que não é tão fácil, porque a gente não tem isso aprofundado na faculdade, e é muito voltado a essa questão de prevenir doenças. O sistema imunológico, a gente pode ver ele como se fosse um time de futebol. Então, eu tenho vários tipos de células com funções diferentes. Certo. Não adianta eu ter um time de futebol só com goleiros, ou só com atacantes. Ou eu preciso dessa variedade toda para o time ser harmônico e ter bons resultados. Faz certo? todo sentido. No nosso sistema imunológico é a mesma coisa. Então, quando a gente fala em aumentar a imunidade, você está aumentando quem? Você está colocando mais atacantes? Mais goleiros? Qual que é o seu objetivo? Claro que hoje a gente ainda não consegue especificamente falar, eu quero aumentar essa célula imunológica, X. Mas a gente tem que entender que a gente precisa melhorar o conjunto. E muitas vezes não é sobre aumentar, é sobre melhorar a eficácia. Sim. Então, o termo que a gente deveria é buscar um equilíbrio imunológico, ou uma melhor eficiência do sistema imunológico. É que eu acho que a gente nunca pensou muito nisso tudo antes da gente viver esse momento que realmente derrubou todo mundo, né? Exatamente. Até porque um dos grandes problemas, quando a gente teve a pandemia, era uma resposta exagerada do organismo. Então, um termo que acabou indo muito para a mídia era o que as pessoas falavam sobre tempestade de citocinas. O que é a tempestade de citocinas? É o sistema imunológico reagindo. As citocinas são substâncias que o sistema imunológico libera para, né, deflagrar toda uma cascata de respostas e tentar combater o vírus, a bactéria, o fungo, seja lá o que for. E muitas vezes, infelizmente, células próprias, que é o que acontece nas doenças autoimunes. Então, o sistema imunológico está trabalhando até mais do que ele deveria. Por isso que a gente fala que não é interessante aumentar a imunidade, e sim melhorar a eficiência. Porque uma resposta exagerada também é ruim. Também é ruim. Sabe que uma vez me falou uma coisa numa consulta que eu nunca me esqueço. Aí eu agora como paciente, né, gente? A doutora Vivian falou assim para mim, você vai para uma guerra com qual exército? Como é que você vai combater o teu inimigo se você tem pouco soldadinho, vamos dizer assim? Porque a gente escutava também quando a gente era criança. Olha, uma colher de ovo é um monte de soldadinho. Então, essas coisas que eu acho que a população em geral também não tem esse conhecimento, porque se é novo para os médicos, imagina para a população, né? Esse termo imunorregeneração é realmente bem recente.
Por quê? Porque está se vendo uma conexão muito grande do sistema imunológico com a questão da longevidade. Inclusive com a sobrevida aí dos telômeros, que é o nosso reloginho, a nossa bomba relógio na célula, né? Então, a gente consegue ver que quanto mais inflamado está um organismo, mais doenças crônicas se desenvolvem, pressão alta, diabetes, Parkinson, câncer, enfim, obesidade. E a gente está vendo essas doenças cada vez mais cedo. Então, eram doenças que a gente falava que eram doenças da idade. Sim. Que a gente esperava no idoso. Sim. Né? E o sistema imunológico, ele também envelhece. Só que o que está se percebendo? Que a velocidade de envelhecimento das células do sistema imunológico é diferente das outras células. Ela pode envelhecer mais rápido ou mais devagar. E isso contribui aí para a nossa longevidade ou não. Mas você consegue controlar isso? Reduzindo a inflamação, melhorando o estilo de vida. Então, por exemplo, teve aquele documentário sobre as Blue Zones, né? As zonas. O que se percebe? Que as pessoas longevas têm um sistema imunológico mais flexível, mais resiliente. Ele consegue responder ao problema, mas depois voltar a seu estado de equilíbrio. Hoje, o que a gente está percebendo é que numa grande parte das pessoas com um estilo de vida ruim, o sistema imunológico não volta mais para esse ponto de equilíbrio. Entendi. Então, mantém aquela que a gente chama de inflamação crônica. E isso é que acaba, né, sendo gatilho aí para uma série de doenças que eram dos idosos e hoje estão aparecendo cada vez mais cedo, inclusive em crianças. Então, a gente tem crianças idosas, né, imunologicamente. Então, aí é que está o X da questão, né? Antes, eu digo sempre antes, gente, porque eu acho que houve um divisor de águas aí na nossa saúde, né? Com a pandemia, né? A gente também não falava em inflamação. Você está inflamada. Inflamação, você tem uma inflamação na garganta, você tem uma inflamação ali ou aqui no ouvido. Isso, você nunca Era uma inflamação aguda, né? Então, o que é essa inflamação, para quem ainda não entendeu? Então, a inflamação é uma forma do sistema imunológico. A inflamação é fundamental para a vida. O sistema imunológico gera essa resposta inflamatória, que é a ativação de uma cascata de reações, para poder resolver algum problema no organismo. Seja reparar quando você, por exemplo, faz um corte. Ali, a gente precisa recrutar uma série de células diferentes, precisa mudar a temperatura, precisa chegar mais oxigênio. Então, tem uma série de acontecimentos fisiológicos que mudam para cicatrizar aquela ferida. Certo. Muitas vezes entrou bactéria ali quando você fez aquele corte. Então, o sistema imunológico lá também está resolvendo isso. O sistema imunológico não só mata vírus, bactéria, como ele faz recuperação do tecido. Ele vai lá e cicatriza, ele ajuda nesse processo. Entendi. E, então, a inflamação é todo esse processo que acontece para resolver esse problema. O que tem acontecido? É como se o sistema imunológico estivesse tentando resolver problemas o tempo todo. Essa é a inflamação crônica. Porque é como se ele estivesse confuso, ou como se ele estivesse recebendo várias sinalizações que o organismo está sendo atacado. Mas não tem vírus, não tem bactéria. Entendi. E aí essa inflamação fica. E aí começa, em vez de melhorar, começa a causar danos. Esse processo de regeneração é como se fosse uma cicatriz que fica com aquela cicatriz hipertrófica, aquele queloide. Sim. É o corpo tentando responder, mas uma resposta exagerada. Entendi. Então, a gente tem a inflamação aguda e a inflamação que se prolonga mais do que deveria. Então, aí é o grande problema. Porque, vamos dizer que a medicina tradicional, a medicina que sempre foi feita, ela está muito segmentada, né? Então, quando a gente fala em clínica geral, a gente é analisado como um todo. E quando eu comecei essa matéria, que eu falei, é tão importante alguém ver o paciente o todo, porque a gente não é só o dedo, a gente não é só o braço, a gente não é o ombro, porque mesmo nessa segmentação é importante o especialista. Fundamental. Inclusive, você até direciona a gente para o... né? Mas, enfim, porque como um todo, você é capaz de dizer, como clínica geral, para o teu paciente aonde está essa inflamação e o que deve ser feito para terminar ou combater? Para ajudar a resolver? Então, o que acontece? O sistema imunológico, ele atua no organismo
como um todo. Claro, quando tem uma inflamação de garganta, tem uma infecção de garganta, eu sei que o foco está ali. Mas no processo da inflamação crônica, o sistema imunológico como um todo, desde o fio de cabelo até a unha do pé, ele está reagindo de uma forma inadequada. Então, não é localizado. É É geral. igual o hormônio. O hormônio está no organismo, né? Alguns hormônios estão no organismo como um todo. Então, é geral, tá? O que acontece? Dependendo da sua predisposição genética, aí a genética tem um fator importante, porque com a inflamação crônica, dependendo da genética que você tem, a genética é como se fosse um revólver carregado. E aí, há situações que acontecem no dia a dia, que a gente chama de epigenética, as coisas que você entra em contato, seu estilo de vida, estresse, enfim, vírus, outras infecções, aperta esse gatilho. Entendi. Tá? E aí a inflamação começa. Só que aonde ela vai se manifestar, muitas vezes depende dessa genética. Então, tem gente que tem genética para doença autoimune, tem gente que tem genética para doença neurodegenerativa, tem gente que tem genética para endometriose, tem gente que tem genética para pressão alta, para diabetes. Só e que aí ela se manifesta. Entendi. Por exemplo, vamos supor que você precisa combater uma infecção no intestino, por exemplo, né? Porque a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, né? E as pessoas... E o nosso principal órgão imunológico. É o primeiro? Então, porque as pessoas estão literalmente comendo mal, se comportando mal, vivendo mal. Eu acho que já tem uma grande parte da população que caiu a ficha, né? Assim, caiu a ficha é uma expressão antiga, para a gente que é antiga, né? Que tinha que cair a ficha do telefone para dar o... Mas, assim, essa conexão com o estilo de vida, eu acho que muita gente já entendeu, até porque tem os glúten da vida, né? Porque fala que glúten é vida, eu era uma gluteira, né? E a gente vai aprendendo aquilo que realmente não faz bem. A gente pode falar que o que não faz bem te inflama? Com certeza. É como se irritasse o organismo de uma certa forma. E o organismo tem que lidar com isso. Tem um professor meu maravilhoso que ele fala que tem alguns alimentos que são rala-tripa. Que chega lá no intestino e vai destruindo tudo. Vai bagunçando tudo e é como se ele realmente levasse a uma lesão intestinal. Então, tem alguns alimentos que acabam tendo essa ação. E isso é para todo mundo? Os ultraprocessados, a maior parte, né? Sim. Não tem porquê. São alimentos realmente muito ricos em gordura, de baixa qualidade, em açúcares, que vão fermentar muito mais, então, pobres em nutrientes, então acabaram tendo um benefício aí para o organismo. Muitas substâncias químicas. Hoje uma paciente falou, não, mas é tudo zero. Eu pego a latinha do refrigerante, 0,0000, tá, mas e aquela lista de 6 linhas de ingrediente? Porque o povo não vê, né, os ingredientes, até porque a letra é bem pequenininha. Exatamente para isso. Vê, e né? mesmo que vê, você não entende os nomes. Exato. Então, a partir do momento que você não entende os nomes, a chance de não te fazer bem é grande. Imagino. Quando a gente fala em imunorregeneração, o que você quer dizer literalmente com isso? O que tem se visto nos estudos que, melhorando uma série de fatores, controlando a resposta inflamatória, consegue-se, inclusive, melhorar, prolongar aí a qualidade da resposta imunológica, essa imunorresiliência que eu falei, essa flexibilidade do sistema imunológico, e, com isso, o tempo de vida da célula aumenta. E aí você tem essa isso relacionado com a longevidade. Então, é possível melhorar? É possível. Como? Melhorando o estilo de vida, principalmente. Não tem um remedinho que você fala, a gente queria uma pílula mágica, né? Meu sonho também. Mas aí é um conjunto de fatores. Eu acho que hoje, realmente um dos grandes vilões é a questão do estresse. Nem me fale. Eu acho que é a questão do estresse para todo mundo, e cada vez mais a gente vê isso no congresso que eu tive agora nos Estados Unidos. Um dos temas que a gente mais discutiu foi as questões relacionadas à modulação do estresse, porque o impacto dele, inclusive, no intestino, com essa ação, entre aspas, aí, rala-tripa, de prejudicar as funções intestinais, prejudicar as funções do sistema imunológico. O sistema imunológico, diante do estresse, ele começa a se comportar de uma maneira inadequada. Ele fica mais hiperresponsivo. Então, ele perde essa flexibilidade.
encontrou a doença, Vai lá e resolveu. Então, tem uma fase da resposta imunológica, da própria inflamação, que é uma fase de resolução. Ele tem que finalizar aquele processo. Quando ele se estende, aí a gente tem problema. Então, o estresse é um grande dificultador dessa resolução. Mas, gente, vamos combinar. Como é que você vai controlar a vida? É difícil, Não é a vida. Vi. Você tem que, a questão que se trabalha muito, bom, primeiro é analisar esse ritmo de vida. O porquê disso. Então, a gente, no fim, acabou sendo um congresso bastante filosófico, né? Para a gente pensar bastante nessas questões. Esse que você foi em Las Vegas, né? Esse que eu fui em Las Vegas, do IFM, né? Do Instituto de Medicina Funcional Americano. Que, entre parênteses aqui, inclusive, você até participou com uma eu levei um pôster para apresentar da parte imunológica, foi muito bacana. Acho que foi a única brasileira que levou um trabalho científico. Então, temos que valorizar. E, ó, aqui em Joinville. Um caso clínico bem bacana. E, então, se falou muito sobre essa questão, né? De o horário que vai dormir, o horário que acorda. As pessoas hoje falam, não, mas eu durmo cedo, 10h30, 11 horas. 10h30, 11 horas não é cedo para o nosso organismo. Meu Deus, como é que a gente vai dormir? Que horas, então? Então, é isso. Nós fomos desenhados para seguir o ritmo circadiano, o ritmo do sol. Então, a gente teria que acordar quando o sol nasce e dormir quando o sol se põe, na ausência de luz. É assim que nosso cérebro funciona, nosso metabolismo funciona dessa forma, e inclusive o nosso sistema imunológico. Então, uma das questões relacionadas a essa capacidade do sistema imunológico responder de forma adequada, da imunorregeneração, é o sono. O sono é um grande regulador imunológico. E como as pessoas estão dormindo mal. Muito mal. Errado. Comer e dormir é um hábito muito ruim. Então, todas essas questões relacionadas ao estilo de vida, não só a alimentação. E isso, dormir cedo, por exemplo. Dormir bem é uma forma de controlar o estresse. Olha aí, tá vendo? Respirar, oxigenar de forma correta. Hoje as pessoas respiram muito errado. A baixa oxigenação, lá no consultório a gente avalia a oxigenação de todos os pacientes. Porque isso interfere na resposta imunológica também. Muita gente com baixa oxigenação. É mesmo? Porque tem uma respiração curta, é muito ansioso, ou tem realmente algum problema respiratório. De ansiedade também, né? De ansiedade. E aí, muitas vezes, sobrepeso. E aí, quando dorme, isso piora. Muitas vezes tem apneia do sono, apneia obstrutiva, e nem sabe que tem. É um quebra-cabeça aí, né? É um quebra-cabeça. E a gente tem que ir melhorando o que é possível. Entender que não dá para querer mudar tudo de uma vez. Pois é, porque senão a gente vai ficando doida, né? Corta isso, corta aquilo, corta, vai mudando tanto o estilo de vida que você fica meio fora. Então, mas isso é um problema, né? Porque o mundo está tão invertido que as pessoas que buscam ter qualidade de vida sofrem bullying. Então, né? A pessoa fala, você não vai tomar refrigerante? Como se você estivesse oferecendo, né, uma droga. Não vou tomar refrigerante. Refrigerante, né, faz mal, todo mundo sabe que faz mal. Era como antigamente recusar um cigarro. É, verdade. Antigamente era assim. Era status, né? Era chique, era uma coisa legal. Hoje, todo mundo tem plena consciência. Hoje, o cigarro, inclusive, incomoda. É mal visto, já não tem mais esse glamour. Mas hoje, quando você recusa um doce, um refrigerante, as pessoas te olham torto, como se estivesse ofendendo. É verdade isso. Mas aí cabe a cada um de nós começar aí a ser a sementinha, porque a mudança é nossa. Não dá para depender das outras pessoas. Ou virar uma tribo, né? Então, aos poucos, você vai, muitas vezes, cultivando aí outras pessoas que vão entendendo a sua mudança e vão buscando também. Ou que pelo menos respeitem, que eu acho que é o mínimo que você tem que fazer. Quais são as doenças autoimunes mais comuns ultimamente? As doenças autoimunes cresceram demais, né, nos últimos tempos. Era uma coisa que na faculdade era quase raro a gente ver. A gente nem ouvia muito falar sobre isso. Bom, primeiro que também tinha realmente uma dificuldade maior de diagnóstico. Hoje a gente tem técnicas de diagnóstico mais acessíveis. Hoje a gente consegue dosar os anticorpos com mais facilidade, mais precisão. Então, isso com certeza contribuiu. Mas também aumentou, sim, a incidência muito pelo nosso estilo de vida. Pós-pandemia, mais ainda. Hoje a gente sabe que tem vários vírus. Agora, pós-dengue, a gente está pegando vários casos de doença autoimune. Pacientes que não tinham e abriram casos, quadros de doença autoimune pós-dengue também. E isso é um gatilho, vamos dizer assim. Vários vírus e bactérias podem ser gatilho para a doença autoimune.
Hashimoto, que é principalmente da tireoide. O que a gente precisa entender? A doença autoimune é do organismo todo. Ela vai se manifestar mais em algum órgão. Mas como é um desequilíbrio do sistema imunológico, o Hashimoto não é só um problema da tireoide. É um problema que se manifesta mais na tireoide. Mas é um problema do organismo como um todo. Mas as questões... Psoríase aumentou muito. Vitiligo, a gente também tem visto bastante. Olha só. Vitiligo. Artrite reumatoide, que é uma das clássicas aí dentro, né, das doenças autoimunes. Mas o que a gente vê principalmente é a tireoidite de Hashimoto. O que é? Eu não sei o que é quando isso. as células do sistema imunológico passam a não reconhecer mais as células da tireoide como nossas. E aí começam a atacar as células da tireoide. Que tem uma função extremamente importante no nosso organismo. Todas as células do nosso corpo precisam de hormônio tireoidiano para funcionar. E aí, a grande questão é que ela vai ter a perda da função da tireoide, às vezes 5, 7, 8 anos depois que a doença começa. Então, a gente primeiro tem uma alteração da produção dos anticorpos, quando a gente consegue dosar isso com antecedência. Aí os anticorpos aumentam. Depois, muitas vezes, a gente tem uma alteração no ultrassom. E só lá na frente a gente vai ter uma alteração do TSH, que é o hormônio que se usa aí para fazer o diagnóstico classicamente. Por isso que é tão importante a prevenção, né? Ai, como é... E assim, e não só a prevenção, mas também você ter um médico que te analise como esse todo, porque senão... Principalmente porque os sintomas das doenças autoimunes começam, às vezes, muito iguais. Cansaço, queda de cabelo, um sono ruim, mas sono ruim à noite e sonolência durante o dia, às vezes alteração de peso, aquela confusão mental, que a gente chama de névoa mental, né, o brain fog. Você sabe que a informação está lá, mas parece que você não consegue acessar. Pegar. Um desânimo, uma certa tristeza, uma falta de energia, às vezes alteração do peso, às vezes alteração de hábito intestinal. Na questão relacionada principalmente à tireoide, é muito comum queda de cabelo, infertilidade pode ser um sintoma. Olha. E às vezes com o TSH normal, né, com a função, digamos, tireoidiana normal. Frio, muito frio nas mãos, muito frio nos pés, a pessoa não consegue regular a temperatura, porque uma das funções da tireoide é regulação térmica. Então, sintomas muito inespecíficos às vezes, que se você só pede o TSH, que infelizmente é o que está no nosso consenso, é só pedir o TSH, se o TSH está normal não tem que investigar mais nada, então. Isso que é ruim. Mas o que a gente tem que entender? Que uma coisa é a medicina individualizada, a outra coisa realmente é o acesso das grandes massas ao serviço de saúde, né? Então, é complicado fazer triagem em todo mundo. A gente precisa entender que tem essa diferença. Mas, quando tem sintoma, é importante que a gente investigue isso de forma correta. Né? E por isso que você pede tantos exames, né? Porque uma coisa depende da outra, que depende da outra, que vai com a outra, que vai... Porque quando... agora também como paciente, eu vou dizer que quando a doutora Vivian pega todo aquele material, são 40, 50 exames... Né? O laboratório, de acordo até o laboratório fala assim, meu Deus do céu, mas para que tanta... Porque uma coisa está ligada à outra, Exato. né, Vi? Nada funciona sozinho. Então, e aí os índices, que eu acho que isso também é uma dificuldade de diagnosticar, né? Os índices, muitas vezes, são índices muito antigos, talvez, eu não sei, de uma medicina assim. muito, né, que talvez não tenha sido renovado de acordo com esse novo estilo de vida, e eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, ou isso ou aquilo, nem nada disso, é só uma observação. Né? Porque dentro da medicina clássica, a gente vai trabalhar com a questão de sintoma-doença. Então, quando a gente olha um exame laboratorial, eu vou estar buscando se tem uma doença, se ele está fora dos parâmetros, eu tenho uma doença já instalada. Quando a gente trabalha com uma visão funcional, uma visão integrativa, né? Isso. A gente vai trabalhar buscando valores ótimos. Então, por exemplo, a B12. Tem vários trabalhos que mostram que a B12 abaixo de 500 já pode estar relacionada a uma série de sintomas. Então, não vou esperar a B12 chegar em 200 ou 150 para eu repor. Ou para eu entender por que você não está absorvendo bem se a sua dieta é adequada. Né? A principal fonte de B12 é a carne vermelha, por exemplo.
Se a pessoa come bem carne vermelha, por que a B12 dela está baixa? Então, A questão de pedir os exames é a gente entender o que está acontecendo. Claro que os exames são individualizados, né? Por exemplo, uma mulher na menopausa ou transição menopausal, sim. eu preciso avaliar todos os hormônios. Não adianta eu olhar só o estradiol. Eu preciso entender a cascata hormonal. Até porque os hormônios, eu brinco que são hormônios de humanos. Homens e mulheres têm estradiol, progesterona, testosterona, e se tem no nosso corpo é porque tem função. Claro. Então, é importante a gente entender como eles estão trabalhando entre si. Vitamina D. Eu não olho só a vitamina D para ver se eu vou repor ou não. A vitamina D trabalha junto com o cálcio, junto com outro hormônio que é o hormônio da paratireoide, o PTH. Então, eu preciso olhar esse conjunto para saber se essa pessoa precisa ou não de vitamina D. Tem gente que precisa que os índices de vitamina D estejam muito mais altos do que uma média, e tem gente com níveis mais baixos que tá tudo bem. Então, essa individualização é muito importante. E essa visão da funcional acaba trabalhando muito isso, para buscar saúde, não só tratar a doença, como a gente é treinado na medicina convencional. Então, e aí é onde entra a suplementação, né? E uma suplementação correta, de acordo com aquilo que o seu corpo necessita, ninguém vai te falar isso, a não ser um médico que tenha essa visão. Porque muitas vezes, eu já ouvi assim, o seu xixi deve ser muito caro, hein? Né? Porque não adianta você ir lá e tomar, sei lá, altas doses de vitamina C só porque chegou o inverno. Não é por aí, né, Não é por aí, com certeza. Então, mas as pessoas acham que é. Daí elas chegam numa farmácia e vão pedem só tudo comprando, que tem lá. né? Vou comprar D, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Enche o corpo de um monte de vitamina e coisa arada. Muitas vezes na consulta o que eu faço é tirar suplementação e não colocar. Sério? Porque tem gente que chega Com que um monte de assistiu kit. todas as lives que tinham possíveis, e cada médico falava de uma coisa e ele foi comprando. Então, muitas vezes a gente precisa tirar. E é prejudicial também, né? Pode sobrecarregar. Porque, assim, o fígado vai ter que metabolizar aquilo também. Pois é. Muitas vezes eu posso estar inibindo uma resposta que eu não deveria. Ou, por exemplo, as pessoas estão agora adorando tomar probiótico, né? Aí elas tomam anos o mesmo probiótico, o que é um absurdo, porque aí eu estou favorecendo uma desbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, primeiro, não é porque é natural que está tudo certo, que é saudável. Tá? Tem o kombucha, né? Que todo mundo que virou kombucha moda, pode ser um né? perigo se a pessoa tem sensibilidade intestinal ou se ela tem um processo de desbiose. Tu vê. Porque você não sabe como é que é essa cultura, você pode fermentar num momento que a pessoa não está tolerando essa fermentação. Então, precisa ter esse cuidado. Então, você falou em longevidade, né? Nessa imunorregeneração. Como que você faz isso? É um tratamento? O objetivo da medicina funcional é tratar a longo prazo, né? A gente acompanha o paciente aí para que realmente tenha uma qualidade de vida boa. Sim. Por isso que é importante, entre aspas aqui, só um minuto, o paciente ter paciência, né? Porque tem gente que chega lá no seu médico e quer aquela resposta como um antibiótico. Eu estou com uma infecção, eu tomo antibiótico, eu sarei em 10 dias, acabou, ponto final. Esse tipo de tratamento, ou esse tipo de medicina, ela não é assim imediata, ela é trabalhada, né, Vi? Os resultados até vêm muito rápido quando o paciente se propõe a fazer tudo certinho. Exatamente. O que acontece? Nos processos, é possível a gente fazer um processo de imunorregeneração? A gente precisa entender, por exemplo, deficiência nutricional, essas vitaminas que a gente está falando, eles aceleram o envelhecimento celular. Eles adoecem a célula mais rápido. Radiação, exposição à radiação, acelera o envelhecimento celular. E tu diz que essa regeneração, por exemplo, o celular, que é uma fonte de radiação. Piora, mas a gente não vive sem ele. Pois é. Então, a gente tem que entender, mas aí a gente consegue, o que a gente conseguir modular
Né? Por exemplo, dentro da nossa célula tem uma organela que se chama mitocôndria, que é quem produz a nossa energia. Tem diversas situações que pioram a função mitocondrial, principalmente perda de massa muscular. Então, ganhar massa muscular, aliás, o músculo hoje tem sido estudado como um dos principais órgãos da longevidade. Olha só. Por quê? Porque ele ajuda a equilibrar o sistema imunológico, diminui a inflamação, tem bastante mitocôndria, produz mais energia. Nosso só fazendo musculação, por exemplo. Só fazendo Nem musculação. precisa tomar nada. Sem tomar nada. Olha. Se alimentando correto. A maior parte, gente, do que melhora, do que leva a uma imunorregeneração, do que melhora a nossa saúde celular, não é sobre suplementar. É sobre reorganizar. Porque Deus é perfeito. Ele fez a nossa... Né? É sobre hidratar, então, tomar água. É sobre tomar sol. Sol é um potente imunorregulador. É sobre fazer atividade física, ter ganho de massa muscular. Dormir. Então, até aí não comprei nada. É isso que eu ia falar. Até aí não nada comprei, custou. não tomei nada. Exatamente. Mas é que eu acho que daí é a conscientização, né? Exatamente. E tentar incorporar isso aos poucos, que vire rotina o máximo possível. Sem grandes nós, mas realmente é uma mudança do estilo de vida. É entender que não adianta a pessoa viver mais, ela tem que viver bem. Hoje, com os remédios que a gente tem, os remédios nos fazem viver mais. Mas com que qualidade? Sem dúvida. Porque a queixa que eu mais tenho no consultório é cansaço, é desânimo e é dor. Que barbaridade! De idosos de 30 anos, de 40 anos. E aí? Menina do céu. Né? Queixas que talvez deveriam estar presentes aí numa pessoa de 70, 80. E muitos de 80, 90... Não tem essas queixas. Né? Gente, eu tenho uma mãe de 88 que é um absurdo. Ela não toma nada, mas ela... é aquela que come certinho, ela toma sol, ela caminha, ela faz musculação. 80, ela pega Uber. É isso aí. Né? E manter a cabeça funcionando. 2 livros por semana. É isso aí. Esse negócio de manter a cabeça funcionando é fato. É fato, mas a gente precisa entender que períodos de repouso também são importantes. Então, e repouso não é ficar olhando o celular, porque o celular piora, muitas vezes, entendeu? Pelo estímulo exagerado da dopamina, a nossa saúde cerebral. Então, ler no papel é diferente de ler na tela. Entendi. A gente estimula áreas do cérebro diferentes. Então, os dois podem trazer benefício. Não é que tem que abortar o celular ou abortar. Nada não é disso. sobre isso. É sobre buscar um equilíbrio. Tá? Aliás, tudo, né, Vi? Exatamente. Tudo. É por isso que eu adoro conversar com você. Eu amo, adoro. Que bom, e, gente, é uma delícia a gente poder ter acesso a esse tipo de informação, né? E trazer para o nosso público, inclusive, com um papo bem descontraído, aberto e simples, né? Porque você é uma pessoa que dá aula para médicos, né? Então, é uma linguagem que você poderia ter que não seria acessível, vamos dizer assim, a nós normais, vamos dizer, né? A um público normal. Mas é bem legal porque eu acho que você consegue fazer essas duas coisas, inclusive através das suas redes sociais, porque a gente acaba aprendendo muito. Então, quero te agradecer a tua participação, dizer que cada vez mais eu te admiro, né? Obrigada, como pessoa, porque eu vi a tua mudança de estilo de vida também. Né? Com certeza. E isso é uma inspiração para nós, né? Pacientes e para os teus amigos também. Então, quero te agradecer, querida. Obrigada, fico muito feliz. Eu poder compartilhar a informação na rede social é um grande prazer. Eu acho que conhecimento compartilhado, aliás, conhecimento serve para compartilhar. A gente consegue atingir muita gente que realmente não tem acesso, não consegue vir. Mas lembrem de filtrar muito do que vocês veem nas redes sociais, inclusive o que eu falo, sempre olhem, busquem mais informação. Não saiam comprando todos os suplementos que tem disponível por aí. Como a gente conversou, né? A questão é mais, na verdade, melhorar o estilo de vida do que ficar comprando e tomando coisas. Isso tem que ser de acordo com a necessidade de cada um. Obrigada, querida. É isso, gente. Eu conversei com a doutora Vivian Campos, ela é médica clínica geral, e é isso que a gente quer, compartilhar com vocês informação de qualidade, para que vocês tenham o máximo possível de
discernimento. Então, continue mandando as suas sugestões, a gente adora. E também siga a gente nas outras redes sociais. O Instagram de doutora Vivian Campos é @doutora Vivian Campos. E lá no nosso Instagram também a gente faz essa chamada para o YouTube, onde você vai deixar o seu comentário e deixar o seu like agora mesmo.